Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos. Mais um domingo que estamos aqui reunidos com um propósito muito belo, né? De estudarmos as preces que estão contidas no último capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação da doutrina dos Espíritos. É o capítulo 28, e agora a prece que nós vamos fazer é a destinada para os médiuns. Na semana passada, a gente leu, estudou e comentou algumas coisas sobre a prece de abertura de trabalhos. E agora, qual é a preparação que o médium tem também para começar o trabalho? Porque veja, cada trabalho, cada setor de trabalho dentro de uma instituição, ele tem um início, meio e um fim. Então, esse processo é muito respeitado dentro. Todo o trabalho que a gente começa a fazer, a gente sempre faz ou uma prece interna ou uma prece coletiva. E então, nesse momento, desejamos sempre um domingo lindo e abençoado a todos vocês, e nós vamos à prece. Início à instrução, claro, que o Bruno vai começar a ler para nós. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão os vossos filhos e vossas filhas, e os vossos mancebos verão visões, e os vossos anciãos sonharão sonhos. E certamente naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre minhas servas, e profetizarão. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, e que a voz dos Espíritos penetrasse por toda parte, a fim de que cada um pudesse obter prova da imortalidade. É com esse objetivo que os Espíritos se manifestam hoje por toda a Terra, e que a mediunidade, revelando-se entre as pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre homens e mulheres, crianças e velhos, constitui um sinal de que os tempos chegaram. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu aos homens a vista física, os sentidos corporais e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o seu olhar nas profundidades do espaço, e com o microscópio, ele descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar o mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes do ensino dos espíritos, ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais os espíritos se exprimem nas suas comunicações com os homens. Sua missão é sagrada, porque tem por fim abrir-lhe os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre o seu futuro, para conduzi-lo ao caminho do bem e não para poupar-lhe o trabalho material que lhe cabe neste mundo, para o seu próprio adiantamento, nem para favorecer as suas ambições e a sua cupidez. Eis do que os médiuns devem compenetrar-se bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, cumpre-o religiosamente. Sua consciência o condenaria como por um ato de sacrilégio se transformasse em divertimento e distração para si mesmo e para os outros as faculdades que lhe foram dadas com uma finalidade séria, pondo-o em relação com os seres do outro mundo. Kardec continua assim: como intérpretes do ensinamento dos espíritos, os médios devem exercer um papel importante na transformação moral que se opera na Terra. Os serviços que podem prestar estão na razão da boa direção que dão às suas faculdades mediúnicas, pois aqueles que estão em mau caminho são mais prejudiciais do que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. É por isso que terão de prestar contas do uso que fizeram de um dom, que lhes foi dado para o bem de seus semelhantes. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar para sua própria melhoria. Aquele que quer ver crescer e desenvolver capacidades mediúnicas deve aperfeiçoar-se moralmente e afastar-se de tudo o que o levaria a desviar-se de seu objetivo providencial. Se por vezes os bons espíritos se servem de médiuns imperfeitos,
é para lhes dar bons conselhos e fazê-los retornar ao bem. Se encontram corações endurecidos e se seus conselhos não são escutados, eles se retiram e então os maus têm o caminho livre. A experiência prova que, para os que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações se deturpam pouco a pouco, após ter revelado algum brilho durante um certo tempo, e acabam por cair no erro, no palavreado vazio e no ridículo, sinal evidente do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, deve ser a meta dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é um dom estéril, que pode resultar em prejuízo daquele que a possua, pois pode transformar-se em perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever, ao invés de se envaidecer por um dom que não lhe pertence, uma vez que pode lhe ser retirado, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, não se envaidece por isso, pois sabe que elas são independentes de seu mérito pessoal, e agradece a Deus por ter permitido que os bons espíritos viessem se manifestar por meio dele. Por outro lado, se for criticado, não se ofenderá por isso, porque não são obras do seu próprio espírito. Reconhecerá não ter sido ele um bom instrumento, admitindo que ainda não possui todas as qualidades necessárias para se opor à influência de espíritos atrasados. É por isso que procura adquirir essas qualidades e pede pela prece a força que lhe falta. Então, palavra livre para os comentários. Como é lindo essa instrução que o Kardec passa para a gente, né? Eu mesmo tenho aprendido muito, muito, muito nas últimas semanas, vamos dizer assim, nos últimos meses também. E, e vendo esse ensinamento sobre o trabalho dos médios, né? Veja o quanto a gente tem que ser, tem que ser um esforço diário, um esforço diário. Isso me remete àquela frase, né? Do orar e vigiar, do orar e vigiar, sempre, sempre, constante. E isso não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível. Só requer da gente um pouco mais de esforço, um pouco mais de esforço e dedicação e vontade em melhorar dia após dia, trabalho após trabalho. Porque como a gente sempre vem falando, né, a gente é sempre uma ferramenta, né? E uma vez um amigo muito especial falou o seguinte sobre essa questão da gente cuidar a nossa mediunidade, porque é como uma luva aberta, que se a gente não cuida, se a gente não estuda, se a gente não se protege, qualquer um coloca a mão. E aí, como que fica? Entende? E eu fiquei muito perplexo, assim, dessa orientação que ele passa aqui, sabe? Dessa clareza didática professoral que ele passa. E realmente é isso, é um esforço contínuo, todo dia, todo dia. Às vezes um dia não tão bom quanto o outro, mas contanto que a gente sempre esteja atento a essas melhores, eu vejo que é o que importa, sabe? Não desistir de melhorar e de prestar atenção nisso. Eu acho que é isso mesmo, né, Bruno? E na época do Kardec, às vezes a mediunidade era uma coisa mais específica, porque ele estava definindo as coisas, né? Bem depois dele, que vieram várias sistematizações do tipo assim, então tá, então tem médiums que vão participar mais, por exemplo, de reuniões de desobsessão, né? Eles tinham já na época do Kardec reunião que recebiam espíritos sofredores para ajuda, mas não tinha muito essa visão assim que a gente ia doutrinar esses espíritos, né? A gente só ia, de uma certa maneira, ajudá-los de uma forma que eles estavam tentando estabelecer um padrão. E a gente tem também, então, toda uma visão, né, que ele coloca do médium ter que se proteger da influência de espíritos que não têm uma vibração tão alta. Você vê que isso aparece muito nesse texto, né? Mas que não é bem a nossa realidade hoje, depois de 150, mais de 150 anos, né? Que hoje a maioria das reuniões são de auxílio, né? Então, justamente o contrário, o médium ele vai ter que se afinar com aqueles espíritos que estão em sofrimento e que precisam de ajuda,
Só que ele tem que fazer isso mantendo a integridade dele, né? Sem cair no padrão vibratório desse espírito que precisa de ajuda. É um pouquinho diferente do que o Kardec está orientando aqui, né? Porque ele estava pensando muito nesse texto aqui, em reuniões que iam receber uma comunicação de um espírito superior, né? Que hoje a gente vê que existe, mas é uma coisa que não é o padrão, assim, de uma reunião de desobsessão, por exemplo, né? Pode falar, Bruno. É que eu queria só fazer uma pergunta, não sei se cabe, Robson, mas sabe que eu gosto de questionar bastante. Porque, veja, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem é um ensinamento completo de muitas, muitas coisas. Porém, como você citou aqui, foi escrito por Kardec há cento e poucos anos, 200 e poucos anos atrás, há muito tempo atrás. No contexto que ele vivia, na época que ele vivia, sob as condições que ele vivia. Mas hoje nós estamos numa outra época, num outro período, com condições completamente adversas, diferentes e novas. Como que a gente consegue conciliar o ensinamento repassado por ele e pelos espíritos, tanto nas preces quanto nas orientações do Evangelho, para o dia de hoje, para a nossa realidade social, vamos dizer assim, também, de hoje? Tá. Eu vou começar respondendo isso em termos da moral, depois Jordelei completa falando isso em termos do mediúnico, né? Então, assim, eu acho que o que tinha na época do Kardec já era o suficiente para ele colocar embasamento muito para o futuro, sabe? Do mesmo jeito, por exemplo, que depois André Luiz falou de teletransporte, de telefone celular, de internet, com outros nomes, né, que já existiam no mundo espiritual, de uma forma muito avançada, né, para a época da Segunda Guerra Mundial, apesar da linguagem dele ser antiga. Então, o Kardec, ele procurou fundamentar muitas coisas, primeiro, em questão do que os espíritos instruíam, né? Tinha muita coisa que ele escrevia, mas ele não escrevia para o francês de Paris do século XIX. Ele escrevia como se ele fosse ser lido pelo mundo inteiro, né? Por pessoas do mundo inteiro. E a segunda coisa que ele tomou cuidado foi assim: então o que é polêmico eu não coloco na parte principal da obra, eu coloco na revista espírita, eu coloco nas discussões da reunião que tinha da sociedade, sabe? Então o que tem nos livros, você vê que é uma coisa muito embasada e ao mesmo tempo que serve para qualquer tempo e qualquer lugar. É muito pequena as exceções, né? Por exemplo, tem um capítulo que ele fala sobre o duelo, que aí era aquela coisa que os homens iam com uma pistola para o meio do campo para defender sua honra, né? E isso, por exemplo, hoje em dia não tem nada a ver. Mas é poucas exceções de coisas que ele incluiu que não se aplica no mundo de hoje. Talvez o que a gente tem hoje é uma expansão do pensamento dele, mas não uma negação do que ele falou, sabe? Assim, até onde eu estudei, né? Era isso mesmo, né? E com música, direito música ao fundo, né? Tem uma banda tocando aqui na rua. E eu acho, Bruno, que os ensinamentos trazidos pelos espíritos é extremamente atualizado. É extremo. Veja, porque nesse texto ele chama a atenção, né, a suspensão das faculdades mediúnicas. E a gente precisa entender que a suspensão das faculdades mediúnicas se dá não é porque eu sou uma criança mal criada e me tiraram a bala, né? Não é nesse sentido. A mediunidade ela é uma ferramenta de evolução. E como uma ferramenta, nós podemos fazer bom uso ou mau uso da ferramenta. Então, se nós estamos realmente fazendo um mau uso da ferramenta, e aquela ferramenta que era para tirar peso das nossas costas coloca mais, então o livre-arbítrio da espiritualidade permite a não deixar que nós, por imprudência, nos afundemos ainda mais, né? Então, nesse caso, que vem aquele trecho ali que fala sobre a suspensão mediúnica. Mas veja que ele também fala que, inclusive, porque ontem à noite nós gravamos algumas perguntas e respostas e nós caímos no assunto das mensagens não serem legítimas as mensagens de João de Deus, né, ou as curas que ele fez. E eu comentei que a gente não pode confundir as coisas.
né? A faculdade mediúnica dele, ela existe, isso é inevitável. O mau uso que ele fez da moral dele, isso a gente também não tem como avaliar, porque a mediunidade ela vem como uma ferramenta de evolução. Só que nós não sabemos como era a vida dele na outra vida. Nós sabemos a vida dele nessa vida, que pode ter estagnado ou que pode ter melhorado, mesmo ele fazendo coisas que hoje a gente julgue como equivocadas. Mas ele pode sim, mesmo tendo sido equivocado, ter avançado grandemente em relação à sua vida anterior. Né? Então, ou seja, agora é uma visão muito mais ampla, muito mais macro de uma visão. Agora, como que a gente vai dizer que é ilegítimo as milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro que foram curadas pelo espírito de Inácio de Loyola que estava lá? Porque eu fui ver, Inácio estava lá. E eu sempre comentei com todo mundo que eu achava algumas atitudes estranhas do médium, mas que a espiritualidade estava lá. Eu sempre deixei claro isso desde o início. Tinha algumas coisas que eu achava estranho, que eu não concordava com aquilo que ele fazia. Mas o espírito estava lá, eu passei por lá, eu vi o trabalho, né? Então, não tem como ilegitimar. E veja, Kardec traz isso também. Mesmo com espíritos não tão esclarecidos, encarnados, a espiritualidade não se afasta. Porque ali, em qualquer momento, ele pode ser tocado pelaquela mensagem amiga e se transformar. Porque o objetivo da espiritualidade é a transformação. Mas cabe a nós, médiuns, o trabalho constante de melhoramento. Constante. Isso não quer dizer que médium não pode errar. Não, não é isso que eu estou falando. Mas quando erra, reconheça o erro e tente não cometê-lo de novo. E se cometer, não tem problema. Na próxima, tente não cometer. Mas esse trabalho de esforço interno, ele precisa ocorrer. Agora, achar que médium é santo, aí é forçar a natureza. Entende, Bruno? Por que então eu acho que essa indicação dos espíritos é atual até hoje? Não, eu compreendi, sim, eu compreendi. Obrigado pela explicação. Não que não fosse atual, é mais pela colocação até que o Robson colocou e que eu já tinha ouvido em algum outro momento, assim, que às vezes Kardec colocava algumas coisas no contexto das explicações dele, colocava no contexto da época, e que hoje às vezes poderíamos acrescentar talvez uma nova percepção, sabe? Nesse sentido, sim. Perfeito, perfeito. E aí a gente pode ver também a grandiosidade de Jesus, né? Porque se Kardec, algumas centenas de anos, já falava coisa atual, imagina você ter que falar isso há 2000 anos atrás, né? E muitas coisas que fazem sentido até hoje. Mas pegando um gancho aqui sobre as explanações que foram feitas aqui pelo Robson, pelo Jordelei, eu vejo que o médium, ele vem com uma responsabilidade enorme frente a outras pessoas também quando se trata da transmissão dessas mensagens, porque quando o médium ele começa a se deixar levar pelo orgulho, né, ou achar que de fato é uma pessoa diferenciada, ou querer muitas vezes dar aquela floreado, aquela interpretação afofada dentro da mensagem que ele está recebendo, os próprios espíritos, como bem falado no texto, começam a olhar e falar assim, opa, eu vou me afastar um pouco, né? E aí a gente vê a misericórdia de Deus com relação à questão do livre-arbítrio. Não é aquele espírito que vai dar bronca no médium e que vai ficar bravo e que vai, né, brigar, porque o espírito evoluído não faz isso. Ele simplesmente se afasta e aguarda o médium se recompor. E o grande perigo é nesse interim em que o médium ele está se deixando muitas vezes levar pelo orgulho ali, etc., e que outras entidades não tão esclarecidas ou com propósitos diferentes, né, não tão de luz, começam a se manifestar também e passar mensagens que para o leigo, muitas vezes,
são mensagens legítimas de espíritos evoluídos e que, na verdade, um espírito não tão esclarecido se deixando passar ali por um espírito evoluído, e, na verdade, falando coisas que não têm uma essência profunda, né? Ou que muitas vezes falam o que as pessoas querem ouvir. E aí entra para a questão da fantasia, entra para a questão da ilusão, e que não está ligado ali com o trabalho de luz que vinha sendo feito anteriormente. Então, muitas pessoas falam assim, eu gostaria de ser médium, gostaria de ver o meu mentor, gostaria de falar com os espíritos, etc. Mas a responsabilidade que está atrelada a isso, e a parte não tão de luz também que está atrelada a isso, é muito grande. Então, o orai e vigiai, como o Jorge bem falou, deve ser constante, elevado ao quadrado, né? Exponencial, porque quanto mais se ilumina, mais a espiritualidade não tão de luz quer também atrapalhar os trabalhos para que a humanidade permaneça nessa estagnação. A gente pode então passar para a leitura da prece, Reinaldo, é a número 10. Ok. Então, prece. Deus Todo-Poderoso, permiti aos bons espíritos me assistirem na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de me julgar resguardado dos maus espíritos, do orgulho que poderia me induzir ao erro sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento contrário à caridade com relação aos outros médiuns. Se for induzido ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me advertir, e a mim a humildade que me fará aceitar a crítica com gratidão e tomar para mim mesmo, e não para os outros, os conselhos que me quiseram ditar os bons espíritos. Se for tentado a buscar, no que quer que seja, ou me envaidecer por causa do dom que vós me concedestes, eu vos suplico para retirá-la de mim antes de permitir que seja desviada o seu objetivo providencial, que é o bem de todos e meu próprio adiantamento moral. Que assim seja. Obrigado, Reinaldo. Quer encerrar, Jorge? Sim, quero. Agradeço de coração a todos que estão aqui e que tiram um tempo do seu domingo para acompanhar. E eu quero me desculpar, né, por esse vídeo, por eu estar um pouco aéreo. Minha cabeça não sabe desvincular música ainda. Então, tem uma banda tocando aqui na rua e com sérios problemas de afinação. E isso me enlouquece de um jeito que eu não consigo me concentrar. Então eu peço desculpa a vocês por essa razão. E então, além disso, agradeço aos meus irmãos pelo trabalho lindo que sempre fazem. E a vocês, que a semana seja rica, que a semana seja abençoada, que a semana seja cheia de inúmeras conquistas. Esses são os desejos de nós aqui do portal para com todos vocês. Paz e luz. E não esqueça, veja ali na descrição do vídeo a chamada para o campanha nataldeamor.com.br. Lá você terá muitas informações e se estiver disposto a servir e ajudar, nós estamos aceitando todas as ajudas. Um abraço grande, fiquem com Deus.